Nós estamos vivendo uma crise de saúde mundial e muitas pessoas perderam as suas vidas por causa dessa enfermidade. Outras pessoas tiraram a própria vida por causa do alto nível de ansiedade. Outras pessoas perderam seus familiares. Algumas perderam seus empregos. E em algumas cidades ao redor do mundo, muitos governantes têm atuado de uma maneira autoritária, chegando ao ponto de oprimir os seus cidadãos. E aí vem aquela grande pergunta que está em nosso coração. Aonde é que está Deus nessa crise de saúde? Será que Deus esqueceu da humanidade em meio a essa crise? Bom, esse é o assunto do vídeo de hoje. Pega a sua Bíblia porque nós estaremos fazendo um resumo, uma pequena meditação baseada na Palavra de Deus a respeito deste assunto. E seja muito bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo. Esse é um vídeo que não importa a minha opinião, mas o que realmente importa é o que está escrito na Palavra de Deus. Amados, a Palavra de Deus é assustadoramente atual. E tudo aquilo que está escrito está acontecendo. E ainda algumas coisas que não aconteceram já estão sendo sinalizadas na Palavra de Deus. Então pega a sua Bíblia e já abre aí comigo em Isaías capítulo 55, os versículos 10 e 11. Diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, primeiro ponto, tudo aquilo que Deus falou que ia acontecer, amados, vai acontecer. A palavra de Deus ela vai se cumprir em cada promessa, em cada frase que Deus falou. Então, se Deus falou, vai acontecer. E outro ponto muito importante é que nós vemos na palavra de Deus que toda vez que uma nação, ou toda vez que as nações pecaram, vinha o juízo de Deus. Então nós encontramos no livro de Amós, o profeta Amós registra o castigo de Deus sobre aquelas nações. E entenda, queridos, não era somente um castigo para a nação de Israel. As nações gentias, as nações que não eram do povo de Deus no Antigo Testamento, acabaram sofrendo o julgamento de Deus por causa do excesso de seus pecados. Então, nós precisamos compreender, todas as vezes que uma nação pecou em excesso, vinha o juiz de Deus. Porque o Deus é o Criador dos céus e da terra, e Ele estabeleceu em sua palavra regras para essa terra. Outro detalhe importante que você vai encontrar em Gênesis, vamos lá para Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 12. Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 20. Acompanha comigo a leitura. Gênesis capítulo 18 e o versículo 20. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Aqui, Deus está falando que vai trazer um juízo para as cidades de Sodoma e Gomorra. Deus decide destruir essas duas cidades por causa do excesso de seus pecados, por causa das transgressões daquela cidade. E tem ali todo aquele diálogo com Abraão para saber se ele realmente tiraria ali o sobrinho de Abraão, Ló. Então, quando uma cidade, quando uma nação peca demais, ela sofrerá o juízo de Deus por causa de seus pecados. Continua aí, porque tem muita coisa para eu falar. Agora vai lá para Ezequiel. Ezequiel, capítulo 14. Talvez seja a parte mais importante do vídeo essa. Ezequiel, capítulo 14, a partir do versículo 12.
Presta bastante atenção que você vai compreender isso aqui. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, e presta bastante atenção, eu vou deixar aqui do lado do vídeo. Quando uma terra ou quando uma nação pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por elas por causa das feras. Versículo 16. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos e nem as suas filhas. Só eles seriam salvos e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada a essa terra ou a essa nação, e disser: espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Olha o versículo 19. Ou se eu enviar peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar dela homens e animais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho e nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Então nós vemos aqui Deus falando para o profeta Ezequiel: Filho do homem, todas as vezes que uma terra pecar contra mim, se eu quiser enviar pestes a essa terra, só se salvarão aqueles que forem justos. E entenda um detalhe importante, queridos. Quando Deus quer salvar alguém de uma calamidade, Ele pode salvar uma pessoa levando essa pessoa para o céu ou livrando essa pessoa da enfermidade. Então muitas pessoas se questionam por que aquele homem de Deus, por que aquela mulher de Deus acabou falecendo. É justamente essa questão. Existem 2 pontos importantes nessa crise de saúde que nós precisamos avaliar. Primeiro ponto, muitas pessoas estão perdendo suas vidas por causa do juízo de Deus sobre a vida delas. Outras pessoas estão perdendo as suas vidas porque o próprio Deus está levando elas para junto dele. Então, muitas das vezes nós questionamos por que isso está acontecendo com os meus familiares. E outra coisa, queridos, nós precisamos compreender, nós estamos no corpo dessa carne. E estando no corpo dessa carne, nós passaremos por aflições. E um outro detalhe também, mais um detalhe muito importante, que nós vamos encontrar em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 fala sobre o princípio das dores. O princípio das dores é aquele tempo que anteciparia ou que antecederia a vinda de Jesus. Lucas capítulo 21, a partir do versículo 9, diz assim: Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Versículo 11: haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. E aqui está falando sobre epidemias. Jesus está dizendo que quando estivesse próximo de sua vinda, aconteceriam epidemias. E é bem verdade que aconteceram outras epidemias em diversas épocas. Mas Mateus vai registrar que este tempo que Jesus falou é o princípio das dores. E aqui, quando ele diz princípio das dores, ele está fazendo referência a uma mulher que está para dar à luz. Então, já existiram epidemias, mas agora as epidemias ficariam uma cada vez mais próxima da outra. Inclusive, se você dá um Google aí, você vai perceber que existem outras epidemias e outras doenças circulando em todo o mundo. Princípio das dores. Então, meus amados, esta crise de saúde que nós estamos vivendo está cumprindo o propósito de Deus aqui na Terra.
por causa do pecado das nações, porque muitas nações esqueceram do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe um Salvador. E tudo aquilo que ele escreveu em sua palavra vai se cumprir na íntegra. E talvez você que é fiel a Deus, que está buscando a presença de Deus, esteja se perguntando: e eu? O que eu devo fazer? Vai lá comigo em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6. Olha só o que diz. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistires firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Deus irá te aperfeiçoar neste tempo de sofrimento. Existem muitas pessoas que estão passando por aquilo que você está passando. E saiba que Deus está cuidando de você. E eu quero finalizar com 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 19, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que Deus tem preparado para você é infinitamente melhor das coisas que tem aqui nessa terra. Deus está vendo tudo aquilo que você está passando. E Ele não nega, e Ele não deixa de colher cada lágrima que cai dos seus olhos. Saiba que o propósito de Deus está se cumprindo em todo o mundo. E a sua função é buscar a presença de Deus e buscar a consolação do Espírito Santo. Eu espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida, tenha confortado o seu coração. O Deus da paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe.